Muito bom, vamos lá. Seguindo em frente com uma série de sukkah, a gente está na Vava Mudbeta, aqui nos dois pontinhos em cima. A Mishnah disse que a sukkah tem que ter três paredes. Agora, discutiram na Braita o que significa três paredes. Tan Rabanan, fala Braita, Shtaim kilchatan v'shlishit afilu terfa. Falam Chachamim na Braita, que a sukkah tem que ter duas paredes completas, ou seja, duas paredes que são a parede completa da sukkah, e a terceira parede pode ter somente um tefach. Rabi Shimon Omer, shalosh kilchatan orevita filu tefach. Rabi Shimon fala que não, que tem que ter três paredes completas, e a quarta parede pode ter somente um tefach, certo? Então, essa é a discussão entre Chachamim e Rabi Shimon, e pergunta a Agmará, Bemai Kamifli, qual a discussão? Responde Agmará, Rabanan Savre Yeshem la Masoret, Rabi Shimon Savar Yeshem la Mikra. A pergunta, a discussão entre os dois é o seguinte, será que a gente vai de acordo com a leitura da Torá ou de acordo com o que está escrito? Ou seja, a gente às vezes tem palavras na Torá que tem letras faltando. Está faltando um Vav, está faltando um Yud. Na hora de ler, a gente lê como se tivesse um Vav, mas na escrita não. A pergunta é qual é o principal? De acordo com o Rabanan, o principal é a Massoret, a tradição, as letras específicas com as quais Moshe Rabbeinu escreveu a Torá, e de acordo com o Rabi Shimon, o principal é a leitura, certo? Na continuação a gente vai ver os exemplos, fica mais claro. Rabanan Savre Yeshem la Massoret. Rabanan falam que o principal é a Massoret. O principal é a tradição. Então, se a gente olhar aqui no Pasuk, está escrito Basukot Eshu Shivat Amim, Kol Ezach B'Israel Eshu Basukot. A gente tem duas vezes a palavra Basukot, no começo e no fim do Pasuk, só que está escrito sem nenhum Vav. Então, o Rabanan fala o seguinte, está escrito Basukot, Basukot, Basukot. Tem mais um terceiro Pasuk, que não foi trazido aqui, que ele sim está escrito com Vav. Areikan Arba. Rabanan entende o seguinte, quando está escrito Basukot sem Vav, se a gente for atrás das letras, é singular, não plural. E Rabi Shimon entende que a gente vai, na continuação, que a gente vai de acordo com a leitura, que é Basukot, que é no plural. Mas Rabanan entende que a gente vai de acordo com as letras. Está escrito Basukot, Basukot sem Vav, que seria no singular, e um Basukot está escrito no plural. Então a gente tem quatro vezes a palavra Sukkot, de acordo com o Rabanan. Dal Had Legufei, um desses quatro é para o próprio Passu, para a própria mitzvah de Sukkah, certo? Está escrito lá pela necessidade da mitzvah de Sukkah. Pashu Leutrata, sobraram três. Shtaim Kilchatan, Veatein, Chetavegar, Teleshlishit, Veukmeatefach. Três vezes está escrito Basukot, vem dizer que tem que ter três paredes. E veio a Alachá Moshe Sinai e cortou uma delas para falar que só precisa ter um tefach. Então, duas inteiras e a terceira, um tefach, certo? Essa é a leitura da Torá de acordo com o Rabanan. Rabi Shimon Savar, Rabi Shimon tem uma leitura diferente. Yeshem Lamikra, de acordo com o Rabi Shimon, a gente vai de acordo com o som, com a leitura do Pasuk. E a leitura do Pasuk é Basukot, Basukot, Basukot. A leitura do Pasuk é no plural. Embora esteja escrito sem Vav, na leitura a gente lê no plural. Parte da tradição da Torá é que a leitura é no plural. Então a gente tem Arei Kan Shesh. Então temos seis vezes a palavra Basukot. Dal Had Krale Gufei, um desses Basukot serve para o próprio Basuk, certo? Para a própria mitzvah de Sukkah. Pachuleu, Arba, sobraram quatro vezes. Basukot, Basukot, no plural, duas vezes cada um, quatro vezes, certo? Um Basukot inteiro vai para o Pasuk, vai para a necessidade da mitzvah de Sukkah, que o Pasuk tinha que escrever. Os outros dois Basukot estão sobrando e eles estão no plural, então temos aqui quatro. Shalosh Kilchatan, isso vai ensinar que, na verdade, na teoria eram quatro paredes, mas a gente precisa de três paredes completas. Ateil Chitai veio a Alachá Moshe Sinai, Vegar et Alerevit, veio como a Tefach, e diminui a quarta parede para um Tefach. Então, a nossa mitzvah de Sukkah é três paredes inteiras e uma parede que tem apenas um tefach. Essa é uma explicação para a discussão. A gente vai ver que tem quatro explicações diferentes para a discussão, se eu não me engano. Essa é a primeira explicação. Que se a gente vai atrás da Massoret, da tradição, das letras da Torá, ou se a gente vai atrás da leitura. E Baitema de Kuleama, Yeshem Lamikra, ou dá para dizer que não. Dá para dizer que tanto o Rabi Shimon quanto o Rabanan concordam que a gente vai atrás da leitura, certo? A gente vai atrás do som. Então, Basukot, 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 mesmo que está escrito sem Vav, a gente considera como se tivesse escrito com Vav, então temos seis, certo? Temos seis, um dos Basukot vai para o Pasuk próprio, para a própria mitzvah de Sukkah, que tem que estar escrito, não está sobrando, então está sobrando a palavra Basukot duas vezes. Ou seja, duas vezes está escrito Basukot,
e na leitura é no plural, embora na letra seja no singular, na leitura é no plural, então temos 4. A discussão entre eles é o seguinte, Marsavar Schacha Baekra, Marsavar Schacha Lo Baekra. A discussão entre eles é se eu preciso usar um desses 4 para os Schach. Para Rabanan, um desses 4 de Basukot vai para os Schach, me sobraram 3, veio Alacham Hashem Sinai e diminuiu um deles, 2 paredes inteiras e uma parede com um tefach. E Rabi Shimon Tzover não precisa de um pasuk para o schach. O próprio nome de Sukkah já ensina para a gente a mitzvah do schach. Então eu tenho 4, Ve'alacham Hashem Sinai diminuiu para 3 e um tefach. Vei Baitema, outra explicação possível de Kuleam Hashem Lamasoret. Tanto Rabi Shimon quanto Rabanan concordam que a gente vai de acordo com as letras da Torá. Então eu tenho 4, Basukot sem Vav, como se fosse singular, Basukot sem Vav, como se fosse singular, dá 2, e um Basukot com Vav são mais 2, eu tenho 4. A discussão entre eles é a seguinte, Marsavar que ateir chita ligra, ou Marsavar que ateir chita leosif. A discussão entre eles é o seguinte, eu tenho 4 vezes Basukot, um desses Basukot vai para o Pasuk, para o próprio Pasuk, para a própria mitzvah de Sukkah. Me sobraram 3. A pergunta é se a Alachá Lemon Shem Sinai ligado à parede da Sukkah vem diminuir, eu fiquei 2 inteiras e mais um pouco, ou vem aumentar as 3 inteiras que saem do Pasuk e mais um tefach. A discussão entre eles é o seguinte, de acordo com o Rabanan, eu tenho 3 vezes a palavra Sukkah na Torá. Me ensina que tem que ter 3 paredes. Veio Alacham Hashem Sinai e diminuiu a terceira parede para um tefach. De acordo com o Rabi Shimon, Alacham Hashem Sinai não vem diminuir uma das 3, vem acrescentar uma 4ª parede com um tefach. Essa é a discussão entre eles. Vei Baiteima, e outra explicação possível, de Kuleyal Makiat Eilchitalegra. Todo mundo concorda que a Alacham Hashem Sinai vem diminuir o número de paredes. Ve'eshem la Masoret, a gente vai de acordo com a Masoret, que são 4. Então, de novo, tem o Basukot no singular dá 2, e um Basukot no plural dá 4. Um é para o próprio Pasuk, me sobraram 3. Alacham Hashem Sinai me diminui uma parede. Então, a priori eu tenho 2 e mais um pouquinho. A opinião de Rabanan está claro, 2 e mais um pouquinho, está em ordem. Como Rabi Shimon chegou em 3 e um tefach, a discussão entre eles é se eu posso lidrosh, se eu posso usar o pasuk original, o pasuk que me trouxe a mitzvah de Sukkah, eu posso usar ele para drashá também ou não? Marsavar dorshim tchilot, marsavar em dorshim tchilot. De acordo com o Rabanan, em Dorshim Tchilot. Então, se eu tenho Basukot no singular, dá 2 vezes, e mais um Basukot no plural, tenho 4, um deles eu tiro para a mitzvah de Sukkah, me sobraram 3, vem a Alacham Hashem Sinai e diminui o terceiro para pedacinho pequeno. 2 paredes inteiras e uma parede de um tefach. De acordo com o Rabi Shimon, mesmo o pasuk original que serve para a mitzvah de Sukkah, que é o Trilá, que é o primeiro pasuk que fala da mitzvah de Sukkah, eu posso usar ele para minha drashá também. Então, como eu tenho 4 vezes Basukot, a Alacham Hashem Sinai diminui para 3 e um tefach. Mas eu não preciso tirar um pasuk inteiro para a mitzvah de Sukkah. Do próprio pasuk que eu aprendo a mitzvah de Sukkah, eu posso puxar ele também para parede. Por isso eu fiquei com 3 e mais um pouquinho. 3 e um tefach. Essas são 4 explicações. Temos agora uma explicação à parte que tem a ver com outra forma de entendimento. Rav Matna Mar, Tamid Rabi Shimon Meacha. Rav Matna fala, não. O motivo de Rabi Shimon não é por causa do pasuk. Não é de Basukot. Se a gente vai de acordo com as letras, se a gente vai de acordo com a leitura, Alacham Hashem Sinai. O motivo de Rabi Shimon é o seguinte, está escrito no pasuk, Vesukat yeletzel yomam michorev lemachseu lemastor mizerem e matar. Está escrito no pasuk que a Sukkah, ela vai proteger a pessoa do sol, vai proteger a pessoa do frio, vai proteger a pessoa da chuva e etc. E Rabi Shimon entende que essa Sukkah que protege do sol, protege da chuva, protege do vento, não pode ser uma Sukkah que tem 2 paredes e um tefach. Tem que ser uma Sukkah que tem pelo menos 3 paredes e um tefach. Aí ela consegue proteger a pessoa da chuva e do vento. Mas 2 paredes e um tefach não. Então o motivo de Rabi Shimon não tem a ver com a leitura da Torá, tem a ver com o fato de que a Sukkah é algo que protege a pessoa também em volta. Ponto. Agora, a gente viu, de acordo com o Rabanan, que eu preciso ter 2 paredes completas, como aparece aqui no desenho de Rashi, 2 paredes completas, e a terceira tem que ter um tefach. Pergunta a Gemara, V'oto tefach eichan ma'amido. Onde eu coloco esse tefach? Esse tefach a mais, onde eu coloco? Amarav ma'amido keneged hayotze.
Fala Rav, você coloca ele aqui, dessa forma, certo? Como aparece no desenho de Rashi. Que depois que eu acabei duas paredes inteiras, eu coloco mais um tefach. Amrei Rav Kahana perguntaram Rav Kahana e Ravasi para Rav, Viamidenu Berosh Tur, perguntaram para ele e para Rav, olha, Viamidenu Keneged Rosh Tur, em vez de fazer reto, em vez de fazer 90 graus, faz ele 45 graus ou alguma coisa do tipo, e aí eu vou estar mais fechado. Ou seja, em vez de fazer ele completamente aberto, 90 graus, e aí eu tenho duas paredes inteiras e um tefach, o terceiro tefach eu poderia fazer ele meio na diagonal, e aí vai estar mais fechado. Assim perguntaram, Chat e Krav. Rav ficou quieto, não respondeu. Tem uma certa discussão, o que significa Rav ficou quieto? Ou ele ficou quieto e realmente achou uma boa ideia, tem razão, ou ele ficou quieto porque, olha, nem tem por que responder, a pergunta não é boa, deixa quieto. Ele, na prática, ele não respondeu. Alahá Lema'aseh, não está muito claro o que Rav quis dizer aqui, mas de qualquer jeito, Rav não respondeu, porque a priori, porque ele acha que não tem por que fazer isso. O terceiro tefach é um tefach, não precisa colocar ele na diagonal para parecer mais fechado. Itmar Naim foi dita também, Amar Shmuel Mishmei de Levi, falou Shmuel em nome de Levi, Maminó Keneged Ayotze, Vechen Morim Bemidrash, Mamindó Keneged Ayotze, e assim a gente encontra na prática, que em alguns lugares falaram, Mamindó Keneged Ayotze, ou seja, eu coloco ele 90 graus e está completo, não preciso colocar ele na diagonal. רבי שמעון ויתאמר רבי שמעון לוי אמר, עושה לו פס טפח שוחק ומעמידו בפחות משלושה טפחים סמוך לדופן, וכל הפחות משלושה סמוך לדופן כלבוד דמי. Rabi Simon e Rabi Yoshua ben Levi, eles têm outra opinião, eles falam o seguinte, olha, realmente não precisa pôr na diagonal, como no desenho de Rashi, eu posso colocar ele reto, mas o que eu faço? Para que essa parede seja um pouco maior, a gente falou que a parede da sucá tem que ter pelo menos 7 tfachim, 7 por 7. Para Rabi Simon, eu tenho um jeito de transformar esse tefach em algo parecido com a maioria de uma parede, algo parecido com 4 tefachim. Como? O selo tefach sochek, esse tefach que eu vou colocar mais, esse pedaço de madeira que eu vou colocar de parede que tem um tefach, faz um tefach largo, digamos assim, um tefach e pouquinho, não só exatamente um tefach, faz um tefach assim com largura, com um pouco mais sobrando. ומעמידו בפחות משלושה טווחים סמוך לדופן, e aí, em vez de encostar ele na parede, como aqui aparece no desenho de Rashi, na letra B, em vez de encostar ele na parede, eu coloco ele um pouquinho distante da parede, aqui distância, um pouco menos que 3 טפחים. וכל פחות משלושה סמוך לדופן כלבוד דמי. E tem uma regra que é chamada de lavud, que é uma regra que diz que se eu tenho dois pedaços de madeira e eu tenho menos que 3 tfachim entre eles, é considerado como se fosse virtualmente fechado. Lavuda Malacham Shem Sinai, que diz que sempre que eu tenho uma abertura com menos que 3 tfachim, é como se fosse fechado. Então, se eu colocar o meu tefach e pouquinho, a menos que 3 tfachim da parede, 3 tfachim menos um pouquinho, vai 2 tfachim e meio. Se eu fizer um tefach de 1,5 tefach e colocar ele a 2,5 da parede, então esses 2,5 pela força do din de lavud é como se fosse fechado. Já que é como se fosse fechado, é como se eu tivesse uma parede de 4 tefachim. 1,5 que eu tenho lá construído e 2,5 que é virtualmente fechado como lavud. Então fala assim, tem quem diga que Rabi Yoshua ben Levi fala, em vez de colocar o tefach próximo da parede, coloque ele um pouquinho distante, e aí eu vou ter uma parede quase que completa. Quero fazer uma pequena pausa, a gente já segue em frente. Certo, continuando, eu tive que fazer uma pausa mais longa do que esperado, mas para vocês o tempo não passou, então vamos lá. Amaravilda, fala Ravilda, suká asuya kemavoi. Uma suká que ela é como uma voz, significa que ela tem duas paredes dos lados. Até agora a gente falou quando eu tenho paredes no formato de um L, aonde eu coloco o terceiro. Agora, quando as duas paredes são uma em frente à outra, como aparece aqui nos desenhos, na letra Dalet. Ksherá. Tá kasher, não tem problema nenhum. Pode ser duas paredes completas dos lados e o tefach no meio. A pergunta é onde colocar isso. Veoto tefach ma'amidol lechol ruach sheirtze. Fala Ravilda que o terceiro tefach que eu coloco aqui, eu posso pôr onde eu quiser. Então, se eu tenho uma parede aqui no lado oeste, uma parede no leste, eu posso colocar o tefach ou no sul, encostado na parede oeste, ou no sul, encostado na parede leste, ou no norte, tanto faz, em cima ou embaixo.
Rabi Simon veitema Rabi Yoshua ben Levi אמר, עושה לו פס ארבע ומשהו, ומעמידו בפחות משלושה סמוך לדופן, וכל פחות משלושה סמוך לדופן, כלבוד דמי. Rabi Simon ou Rabi Yoshua ben Levi foi diferente. Eles dizem aqui, nesse caso, não é suficiente um tefach. Agora já vai perguntar. Eles falam que um tefach somente não é suficiente. Eu preciso fazer um pedaço de madeira, uma tábua de madeira com um pouco mais que 3 tefachim, colocar isso a uma distância de um pouco menos, desculpa, uma tábua de madeira com um pouco mais que 4 tefachim, colocar isso a uma distância um pouco menor que 3 tefachim da parede, e aí esses 3 tefachim com o din de lavud é chamado de virtualmente fechado, então eu vou ter fechado 7 tefachim, que é o lado completo de uma parede. Então, Rabi Simone tem quem diga que Rabi Yoshua falou, você lo passa arba, o macho, eu tenho que fazer uma tábua de 4 tefachim e mais um pouquinho, uma abidor pachot meshlosha samuch ladofen, e eu coloco ele não encostado na porta, mas sim a uma distância um pouco menor do que 3 tefachim, que é lavud amei. E aí, já que eu tenho menos que 3, tenho o din de lavud, é virtualmente fechado, então eu tenho aqui 2 paredes completas e mais uma parede de 7 tefachim. Não precisa chegar de um lado até o outro, mas tem que ter uma parede de 7 tefachim. E aí pergunta Gemara, mais natam de kamar tsagi tefach sochek, mais naacha de kamar bas baia pas arba. Pergunta para Rabi Simon, por que quando eu tenho 2 paredes em formato de L, a terceira é suficiente um tefach? Aqui, de repente, você falou que eu tenho que fazer uma de 4 tefachim e pouco, junto com 3, para ter uma parede de 7. Por quê? Qual a diferença? Responde a Gemara. Ah, também que eu estou falando que lá que eu tenho 2 paredes completas, elas são completas, ou seja, elas estão fechadas, elas já servem para fechar. É suficiente que a terceira seja de um tefach. E lolo. Mas aqui, que eu tenho uma porta na frente da outra, uma porta na frente da outra, é uma passagem, não são paredes. Quando eu tenho 2 paredes em formato de L, eu tenho 2 paredes. Mas quando eu tenho 2 paredes, uma na frente do outro, eu tenho, na verdade, um corredor, é uma passagem. Para que essa passagem se torne uma sucá, eu preciso ter realmente mais uma parede completa fechando a passagem. Senão não dá certo, de acordo com o Rabi Simon. Ponto. Agora, voltando à nossa questão do Tefa. Digamos que a gente tem 2 paredes normais, certo? Uma parede do lado da outra, e eu coloco mais um Tefach para fechar a terceira parede, o primeiro caso que a gente viu. Agora a gente vai ver 3 linguagens de Rava. Amarava, veinani teret ela betzurat apetach. Fala Rava o seguinte, olha, isso que se eu colocar uma terceira parede de um tefach é suficiente, fala Rava que não é simplesmente dessa forma. Não é que eu coloco lá um tefach e acabou por aí. E não, eu preciso fazer algo chamado tzurat apetach. Tzurat apetach é o batente em volta da porta. Quando eu tenho tzurat apetach, quando eu tenho um lugar com o formato da porta fechado, é considerado como se ele tivesse meio que fechado toda essa área, como se não tivesse um buraco. Então, vamos pensar, por exemplo, o Eruv, certo? Quando fazem Eruv da cidade para poder carregar em toda a cidade, o que se faz? Se coloca 2 postes e um fio passando em cima. Quando eu tenho 2 postes e um fio passando em cima, isso chama Tzurat Apetach. Eu tenho o batente, o formato da porta, e aí é considerado como se fosse fechado. Então, fala Rava, quando eu coloco um tefach na terceira parede, não é suficiente só colocar um tefach. Eu preciso colocar um tefach e tzurat petach, ou seja, na ponta da outra porta, na ponta onde continuaria essa porta, no fim, onde ela terminaria, eu preciso colocar lá uma estaca e passar um fio, passar alguma estaca, uma tábua em cima, para ser como se tivesse fechado. E cadê Amrin tem quem diga, Amarava, veniteret nami betzurat petach, tem quem diga que o tefach é opcional. Ou eu faço um tefach, ou eu faço tzurat petach. As 2 opções são cabíveis. Então, ou eu coloco lá um tefach, ou eu coloco 2 estacas fininhas com um fio em cima. E cadê Amrei? Tem quem diga, Amarava betzricha nami tzurat petach. Tem quem diga que ela precisa também de tzurat petach. A terceira opção, as opções são as seguintes. Vamos fazer aqui o nosso desenho para ficar claro. Digamos, vamos a gente fazer. Eu tenho 2 lados completos, certo?
eu fiz dois lados da minha sucá, dois lados estão em ordem, estão prontos. Agora eu quero fazer a minha terceira parede. Até agora a gente entendeu que a terceira parede eu faço aqui um tefar e acabou. Vem Rava e fala o seguinte, olha, não é suficiente somente fazer uma terceira parede. A terceira parede tem que ser especial. Agora, digamos que a gente está dentro da sucá e está olhando para essa parede. Até agora a gente achou que a minha parede é fazer aqui um tefar e acabou por aí. Vem Rava e fala que não, não é assim, não funciona dessa forma. Fala Rava o seguinte, primeira opção, além desse tefar, eu tenho que ter também tsurata petach, ou seja, eu vou ter que fechar ela em cima e do outro lado, para poder ser considerado que realmente eu tenho uma sukkah, uma parede. Essa é uma opção. Outra opção é que serve fazer um tefah, ou eu posso fazer surata tefah, quer dizer, surata petah. Duas opções. Ou eu coloco um tefah como a minha terceira parede, ou eu pego alguma coisa mais fininha, não sei se tem uma opção mais fina aqui, ou eu faço diferente, eu faço o que é chamado de surata petah. Surata petah significa que eu vou pegar uma coisa bem fininha e fazer aqui a minha parede. Não precisa ter um tefah, certo? Espero que dê para ver. Tá vendo aqui? Ele é bem fininho, não precisa ter a largura de um tefah, mas precisa ter tsurata petach nessa terceira parede. E a outra opção diz o seguinte, a outra opção fala, olha, essa parede, essa terceira parede, vamos desenhar ela aqui em cima para ficar claro, essa terceira parede vai ser o seguinte, eu vou ter que colocar desse lado, do lado longe das outras paredes, uma coisa de um tefah, e, além disso, eu vou ter que colocar Tsurata Petach vindo aqui até o outro lado. Ou seja, o tefar não vai estar encostado na parede completa, o tefar vai estar do outro lado e Tsurata Petach em cima. A diferença entre a primeira opção e a terceira é que uma opção eu coloco um tefar e mais Tsurata Petach, e a outra é que o tefar tem que estar longe da parede que eu já tenho aqui e completar ela com Tsurata Petach. Essas são três opções para entender o que foi falado. Sim? Conta a Gemara, Ravashi acha que Rav Kahana de Kavi Tefach Sochek ve Kavi Tzurata Petach. Certa vez Ravashi encontrou Rav Kahana sentado e ele viu que Rav Kahana tinha feito um Tefach aqui, um Tefach completo e mais Tzurata Petach. Assim Ravashi encontrou Rav Kahana na sucá dele. Amarlei falou Ravashi para Rav Kahana, Lo savar mar leaderava de amarava veniteret nami betzurata petach. Perguntou Ravashi para Rav Kahana, por que você fez um tefach e mais tsurata petach? Você não concorda com a versão de Rava que diz veniteret nami betsurata petach? Que a versão certa a priori é que serve ou tefach ou tsurata petach. Amarlei falou para ele Rav Kahana lo ana eu que idach lishanderavas virali da amarava betzricha nami tsurata petach. Eu sigo a versão de Rava que diz que precisa também tsurata petach, ou seja, além do tefach que eu coloquei aqui, precisa também tsurata petach. E não ou. Por isso ele fez os dois. Ele segue essa outra opinião de Rava. Bom, a próxima sugya é uma sugya um pouquinho mais comprida, que ela vai seguir até lá embaixo, até o outro amudo também, já meio que começa. Então, a gente segue em frente em breve. Escolha, até mais.